Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Vascão, hein? O Vasco tá fechando aí com um novo atacante, tá certo? O Vasco tá fechando aí a contratação com um novo atacante e já tá quase, finalizado. Vamos dar uma olhadinha aqui no que o pessoal trouxeram. Vamos falar agora sobre mercado da bola. O Vasco vive a expectativa de fechar, está próximo de fechar com Lloyd Augusto. As negociações estão muito avançadas. Já havia negociação encaminhada com o clube do atacante angolano de 24 anos, mas a presença do Marcelo Santana na Turquia fez com que as conversas andassem. O Vasco conta com o interesse de Lloyd, que tem um sonho de atuar no futebol brasileiro. O GE trouxe essa informação, nosso amigo Tébaro Schmidt, e acrescentou o acordo encaminhado. O Vasco está em negociação também avançada, com acordo ali encaminhado com Benjamin Garré. Uma reunião realizada nesta sexta-feira entre o empresário de Garré e o representante do Krylia Sovetov encaminhou a transferência do ponta argentino ao clube de São Januário. O Vasco já tem um acordo com os russos para empréstimo com obrigação de compra por meio de metas contratuais. Então, está muito próximo, o Vasco está muito próximo de anunciar Benjamin Garré como novo reforço do gigante. Mais uma informação do nosso amigo Tébaro, que essa informação, essa atualização saiu nesta manhã. Então o Vasco muito próximo de fechar acordo, de acertar com esses dois atacantes. Falar sobre o retorno do GB. O GB vai voltar ao Rio de Janeiro, mesmo com toda a avaliação médica enviada pelo Vasco. O Fenerbahçe da Turquia decidiu não fazer negócio e ele é esperado nos próximos dias no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, o que é que vocês acham aí dessas duas novas contratações do Vasco, Um atacante e um ponta. O ponta, realmente o Vasco está precisando de um ponta aí, para o elenco. A torcida está cobrando demais. E vamos dar uma olhadinha aqui também nessa treta todinha que está tendo aí entre Vasco e João Vitor, Cruzeiro, Alexandre Matos e muito mais. Vamos dar uma olhadinha aqui. Falando em irregular, tem uma informação aqui, tá? Conversei com umas pessoas ontem e me falaram o seguinte, Link, olha só. Eu não sei com que cabeça o João Vitor vai para o jogo, porque ele balançou real com a proposta do Cruzeiro. O Vasco quer vendê-lo, mas quer que o Cruzeiro assuma a dívida, e pode ser um problema, porque parece que o João Vitor ele é tão focado que ele focou nessa proposta. E ele está cogitando com muita força sim vestir a camisa do Cruzeiro, muito por conta do Alexandre Matos. Falou que tem uma relação muito boa com o Alexandre Matos. E é um dirigente que abraçou o João Vitor na fase ruim que ele teve no Benfica, até mesmo vindo para o Vasco, naquela ocasião. E ajustou muita coisa para ele conseguir vir com um campo bem mais tranquilo do que ele pensava na carreira. Então, esse carinho que ele tem pelo Alexandre Matos e a proposta sendo um diferencial de investimento, que parece que o Cruzeiro vai investir ainda no meio da temporada, faz com que o João Vitor acredite que seja um projeto muito interessante para a carreira dele, que ele é muito novo, de um desenvolvimento um pouco maior. E outra, ele me falou o seguinte, que ele chegou até não conversar assim abertamente, mas que a ideia de jogar ao lado do Fabrício Bruno a respeito de velocidade, saída de bola, é uma das coisas que ele também acredita que seja um ponto para ele se desenvolver nesse quesito, Porque parece que tem uma conversa que o Fabrício Bruno é o zagueiro mais rápido do Brasil e o João Vitor também se considera um zagueiro muito veloz. Enfim, aí são coisas de bastidores de jogador de futebol. Mas parece que o JV, João Vitor, tá balançado, e também eu vou falar para você, isso para mim me preocupa pro clássico, cara. Isso me preocupa um pouquinho, porque o João Vitor já teve um desequilíbrio no último jogo ali com o torcedor, e provavelmente porque a proposta já estava na mão, talvez ele acreditava que iria sair, enfim. É uma coisa que me preocupa bastante, porque é um clássico que vai exigir muito desse setor defensivo. Cara, eu acho que o João Vitor tem que estar focado em vestir a camisa de quem lhe paga. O João Vitor tem gratidão pelo Alexandre Matos. Ele tem que ter gratidão pelo Vasco. Quem paga o salário dele não é o Alexandre Matos, é o Vasco, ponto 1. Quem grita o nome dele na arquibancada não é Alexandre Matos, é a torcida do Vasco,
Ponto 2. Ele tem uma proposta muito satisfatória, ele tem uma proposta muito boa, ele quer sair do Vasco, ele pode sair. O que ele não pode fazer é um mau negócio para o Vasco. Isso mesmo. O que o João Vitor não pode fazer é um mau negócio pro Vasco. Se ele tá com a cabeça no Cruzeiro, tudo, tem que conversar, dizer, ó, eu não tô capaz de entrar em jogo, eu não tô, né, podendo jogar. Aí agora entrar no jogo para poder prejudicar o Vasco, ficar com a cabeça em outro lugar, né? Sendo que quem paga o salário é o Vasco, quem grita o nome dele é a torcida do Vasco. E é um clássico, meus amigos. Se ele em algum momento do clássico fizer alguma besteira para ser expulso, é porque ele quer forçar uma saída, né? Quer sair brigado, quer sair pela porta dos fundos, né? Nitidamente aí. Então, se ele forçar aí uma saída, uma expulsão, um negócio desse durante um clássico como esse, é porque a coisa tá feia e ele não quer ficar no Vasco, né? E ele também tem que chegar e dizer, ó, eu não tô preparado para esse clássico, tô com a mente muito cheia, tal, tem que conversar. Agora não pode ir para um time, para um clássico como esse com a cabeça cheia e querer prejudicar o Vasco, dar uma entrada ali só para ser expulso e prejudicar o time do Vasco e querer sair pela porta dos fundos ali, né? Sair de forma errada do time do Vasco. Se o Vasco pagou um valor X ao Benfica, à vista ou parcelado, pouco importa, o Vasco não pode se desfazer deste atleta por menos. Não pode. Ainda mais sendo o mesmo comprador, o Alexandre Matos. Já falei sobre isso. Se o Alexandre Matos avaliou o preço do João Vitor para o Vasco, ele tem que avaliar miseravelmente o mesmo preço agora do Vasco para o Cruzeiro, para que o Vasco não tome um prejuízo financeiro, porque ainda há um prejuízo pior, que é o prejuízo técnico, de o Vasco não conseguir um outro zagueiro até o fechamento da janela. Torcedor vascaíno, preste atenção, o Vasco tem que estar acima de tudo para nós. Para nós, vascaínos. O Vasco tem que estar acima de tudo. Essa conversa de que ele quer ir embora, então que vá embora. Não quer ficar no Vasco? Então não fica no Vasco. Isso é muito bonito. Tá, mas ele vai embora. E aí? O Vasco tem um campeonato para disputar e tem uma janela que vai se fechar. No final, vai ser bom ou ruim para o Vasco? Esse é um detalhe. O Vasco é mais importante. Ô, Baran, mas o Vasco considera a proposta muito boa. O Vasco encontra, Baran, muita viabilidade nesse negócio. Para o Vasco é bom, é considerável, muito boa a proposta. Só que tem um ponto que o Cruzeiro não quer considerar, que é o gatilho do Vasco não ter caído ano passado e ter que pagar 1 milhão de euros a mais por conta disso, que era um gatilho de não queda para a Série B, que estava no contrato do João Vitor. Então, que o seu Alexandre Matos colocou. Exato. E aí o que acontece? O Vasco ele quer se livrar dessa dívida, só que o Cruzeiro quer pagar os 5,5 milhões que são os originais. E o Vasco quer 6,5 milhões de euros, que é assumir a dívida em si, entendeu? Claro. O zagueiro em si. Só que não tem essa viabilidade nesse momento, porque o Cruzeiro entende que o projeto, né, de carreira para o João Vitor, naquilo que ele vem vivendo, não é tão valorizado como ele estava no Benfica. Ele está fazendo agora um percurso o contrário. Então, por isso que acredita que esse 1 milhão de euros deve ficar de escanteio, mas o Vasco talvez não aceite. Mas é considerado boa proposta internamente, é claro. E o Marcelo Santana, sim, está procurando zagueiro, já prevendo isso, tá? O Marcelo Santana já está trabalhando também nessa frente, não é só atacante. O Vasco reconsiderou e vai recalcular a rota por conta dessa questão do João Vitor, que para o Vasco é considerado muito boa internamente, porque evita um pagamento milionário. Pessoal, tem que ver aí os pós e os contras, né? Tem que ver como é que tá toda essa situação, tem que ver os detalhes do contrato, como é que tá tudo isso aí, né? Agora o que não pode é hoje o jogador entrar em campo com a cabeça pensando no Cruzeiro e prejudicar o time, né? Isso aí é o que não pode prejudicar o time. O Vasco tá pagando, o Vasco vai enfrentar um Flamengo hoje em um clássico, e o Vasco é quem paga, né, o salário dele, a torcida que grita o nome dele, então ele tem que honrar o compromisso, tem que ser homem, honrar o compromisso, jogar bola, fazer o seu melhor em campo e sair pela porta da frente do time do Vasco. Se ele não quer ficar, se ele achou a proposta muito boa, se ele quer ficar do lado do Alexandre Matos, isso aí o Vasco tem nada a ver com isso,
Ninguém tem nada a ver com isso. O que ele tem que fazer é honrar o compromisso dele, de quem paga o salário. Até ele não fechar o contrato com o Cruzeiro, ele tem que jogar bola, tem que desempenhar em campo, não pode estar querendo prejudicar o time para se prejudicar dentro do time e forçar uma saída, né? Isso aí não tem que sair de forma normal, honesta. Ó, quero sair, não quero ficar no Vasco e outra. Meu futebol não vai desempenhar, eu não tô feliz, tal. Quero ir e pronto. Isso aí tem que ser conversado. Agora eu escalo. Pronto, então vamos fazer o seguinte: a gente vai acertar tudo aí com você, vamos fazer todos os trâmites, mas precisamos de você em campo. E ele tem que jogar e se manter. O que não pode é ele tentar prejudicar o Vasco para se prejudicar dentro do Vasco para sair, para ir pro time do Cruzeiro forçar uma saída, né? Mas e aí, o que é que vocês fariam aí nessa situação? Venderia o João Vitor ou tentaria ficar com ele aí no time do Vasco mesmo ele não querendo? Mesmo ele já querendo ir pro time do Cruzeiro. O que é que vocês fariam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto a nós e até a próxima. Fui!